Foram poucas as vezes que eu soltei um tá que pariu tão genuíno como no final desse episódio. Eu adorei o Aru, a Shinya, o novo estilo de animação, eu achei impressionante como conseguiram desenvolver o cachorrinho e todos os elementos ao seu redor com tão pouco tempo, mas esse desfecho foi algo que me pegou demais. Eu voltei a cena umas 3 vezes porque eu estava incrédulo. Como que com um elemento o diretor nos faz questionar algumas coisas já estabelecidas na obra e de quebra fecha um arco de um personagem de maneira tão trágica. Olá, meu nome é Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu falarei do 23º episódio, penúltimo de To Be Hero X, eu não quero que acabe, e levantarei alguns pontos que me chamaram a atenção e com certeza trarei teorias, uma vez que esse final eu acho que tem algo a mais ali. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e te convido a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. Começando pelo Nice, que neste episódio teve o seu arco concluído. Fica implícito que o X teve algum papel na sua morte e eu tenho algumas teorias sobre, mas antes eu quero destacar o quão contraditório é o seu desenvolvimento e o porquê isso torna tão interessante. Ele foi apresentado como um herói, entre aspas, ator, um produto midiático, depois nós vimos que ele era o marionete do Shandy e aparentemente um objeto para a vingança do CEO. Nesse percurso também observamos que ele fez coisas horríveis, tal qual atacar os pesquisadores na missão de reconhecimento da nave. Nesse episódio vimos uma nova faceta, a de alguém que trabalha mais com a imagem, um garoto propaganda, igualmente um cara que engana os outros, rouba seus lares e até permite que uma criança e um cachorro sejam agredidos, caso não colaborem e entreguem o que ele quer. Se pensarmos no episódio passado e na forma que ele terminou abalado por conta da morte do Smile, o seu ídolo, sou um tanto quanto discrepante, mas é justamente por isso que essa obra vem se destacando. To Be Hero X aceita a contrariedade e a oposição. Estamos acostumados, principalmente nos últimos anos, a ver animes em que os personagens tinham um pensamento, uma linha de pensamento muito reta, elas não têm curvas, dúvidas e não há um desvio no percurso. Se fosse outra obra, muito provavelmente no episódio 22 o Nice teria infectado o Smile com medo, passaria por uma pequena culpa interna, mas no final se entenderia e sentiria que está mais próximo dos seus objetivos. Haveria pouco espaço para hesitar e questionar. Ele simplesmente vestiria a carapuça. Aqui não. O anime permite que você veja os dois lados de um personagem e ele não quer que você goste ou odeie mais de um ou outro. E isso fica à mercê de você extrair as suas observações. Por exemplo, no arco do Yang Chen, nós vimos que ele era um garoto gentil, tranquilo, mas também guardava muita inveja e insegurança e projetava nos outros o seu pior. Ele salvou um gatinho na lama? Beleza, mas matou o próprio ídolo. E muita gente, inclusive influenciadores e críticos de anime, apontou o personagem como ruim. Não é tão simples assim. Essa ânsia de rotular algo de bom ou mal impede a reflexão sobre as facetas apresentadas e minimiza as obras. O Nice, ele não era um vilão, ele não era um filho da P, da mesma forma que ele não era apenas uma vítima, um coitadinho. Ele está na intersecção desses adjetivos, exatamente por não ter um lado definido que o personagem é tão humano e consegue se aproximar da realidade. Vamos às teorias sobre a cena final? 1. O X tentou ajudar o Nice ou mandou um SMT? No momento do surto, um estalo é escutado e a animação alterna e o Nice aparece no prédio. Não só ele, como o Lin Lin. A primeira possibilidade é o X ter dado um aviso de: olha Nice, ó, você tá vendo esse garoto CLT aí? Acabou de ser demitido e vai se matar. Salve ele e lembre-se do porquê você virou um herói. No caso, o tiro sairia pela culatra e quem se mata mesmo é o Nice. Seria ironicamente engraçado e acidental, só que o X, apesar de muito poderoso, ele poderia gerar essa confusão, né? Ele é meio pamonha. A segunda seria um pouco mais obscura, uma vez que ela concluiria que o Nice não tem mais salvação, o X perceberia que ele já está infectado e o medo teria dominado ele e a única solução seria a morte. Poderíamos pensar que o X se frustrou com o garoto, que continuou sendo um fantoche após a morte do Smile, não mudou nada, logo, se não tem salvação, vai de arrasta. Uma terceira via poderia ser aquilo que falei no meu vídeo passado. O X salvou o Nice forjando sua morte, só que nessa circunstância não seria uma parceria, seria para tirá-lo do inferno que ele vivia na Tree Man. O que motivaria o número 1 a ajudar mesmo após ver o Nice seguindo o mesmo caminho problemático que ele traçava, que seria a dúvida. Eu não acho que ele seja tão empático assim. Um detalhe da animação que me pegou muito na hora que ela alterna é essa fusão, entre aspas, de Nice e Lin Lin, que abre até a possibilidade da troca de personalidade, do desejo do X de criar um herói raiz, o que explicaria o motivo dele interferir tanto no arco do Lin Lin, mas vamos deixar esse papo para outro vídeo porque seria viajar demais.
e o Haru e a Shinya. Os verdadeiros protagonistas do episódio trazem uma crítica sutil para esse universo. A garotinha vive em um bairro pobre, majoritariamente composto por idosos, e ela comenta que os heróis não têm tempo para ajudar pessoas como eles ou locais como aquele. Isso remete à lógica da imagem em To Be Hero X e como as empresas só investem em situações as quais os heróis ganham fama, status ou mídia. Não é e nunca foi sobre ajudar as pessoas. Pode até ter uma ajuda ali sim, desde que isso atrai atenção, números, mas ajudar de forma genuína, não. O Haru era um cão do circo, mas por conta do comportamento ele foi mandado embora e a Shinya adotou ele com o intuito de transformá-lo em um herói da vizinhança. Ela tentou chamar atenção com vídeos na internet, cartazes, mas nada pareceu dar efeito. A vizinhança já tinha seus problemas por conta da negligência, mas as coisas pioraram quando a Three Man, empresa do Shand, começa a tentar comprar aquelas casas para construir algo ali. O X está por aquela região e penso que o interesse da empresa fez com que ele desse algumas voltas por ali. Também podemos pensar que ele viu ou ficou sabendo da movimentação daqueles caras e queria ajudar a vizinhança. Esses caras infectados pelo medo, uma aparência estranha, eu também ficaria desconfiado. Para convencer os idosos a assinar os contratos, um herói foi enviado, fica subentendido que é o Nice, logo podemos pensar na imagem dos heróis como ferramenta de alienação e manipulação de interesses. A Shinya tenta recuperar os contratos assinados, o Haru está com ela e é óbvio que não seria fácil. Eles tentam distrair os guardas, precisam fugir, mas um confronto acontece e o X intervém. Existem muitas coisas a serem elogiadas nesse episódio, mas o próprio diretor brincar com o trailer da obra é genial. O Haru, ele vê o X lutando contra os mascarados nas sombras, na parede. No trailer do X, a gente vê essa luta pelo ponto de vista do X. O colorido e o psicodélico do trailer não é um trailer em si, é de fato um complemento POV do personagem em relação ao mesmo momento dessa cena. O Haru, ele fica encantado com o X, ele vê o X como um mágico, ele vai ajudar a Shinya, o Nice aparece e decepciona mais uma vez, e finalmente temos a concretização do Dog como um herói. Vamos lá. O Haru, ele já sentia que ele era mais forte com o apoio das crianças quando trabalhava no circo. No entanto, esse apoio era como um animador. A Shinya o apoiou como um herói, alguém que poderia proteger as pessoas, e ele percebeu que ele começou a acreditar nela. Ele sempre acreditou nela. Ele ganhou seu primeiro índice de confiança como herói em uma cena que me lembrou muito a cena do Yang Chen, só que com um desfecho mais positivo. O Nice teve o medo respingado, entrou em colapso, foi humilhado pelo Shand, que disse que ele estava abaixo de um cachorro. O Nice surtou por não entender mais o seu propósito como herói, e isso nos levou à cena que eu comentei antes. Sobre o Haru, ele se tornou o 8º colocado no ranking, ficou famoso como um herói do povo, aprendeu a falar, muito provavelmente porque as pessoas tinham expectativa para que ele falasse, e fica subentendido que ele é o primeiro animal a se tornar um herói, ou seja, uma nova possibilidade acerca do poder gerado pela confiança. Confiança, inclusive, é algo que neste episódio surgiu a partir do momento que o Haru compreendeu que acreditava na garotinha, na Shinya. Logo, será que para ser um herói, além do apoio popular, a pessoa, ou o animal no caso, precisa se dar algum crédito, precisa acreditar no próprio potencial? Eu vou deixar essas para vocês responderem. Em suma, foi um grande episódio, eu tô com muita expectativa para o final. Se você gostou do vídeo, deixa o like, fique à vontade para comentar, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o canal a crescer. Eu espero vocês na semana que vem para conversarmos sobre o final da temporada. Um grande abraço a todos que viram até aqui, até mais!